eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais um devocional com você para compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. Já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal para estar por dentro de todos os vídeos que a gente tem lançado diariamente. E eu quero continuar falando com você sobre Mateus 24:4. Quando Jesus é perguntado a respeito de quais os sinais dos finais do tempo, o primeiro sinal que ele fala é: tome cuidado para que ninguém vos engane. E essa palavra no engano é uma palavra grega usada para, dizendo assim, perder a rota totalmente, não conseguir voltar para o caminho de origem. E o que eu tenho visto hoje em dia é homens e mulheres que são chamados por Deus, que carregam um propósito, que têm um destino, perdidos das suas verdadeiras rotas, porque permitiram que espíritos enganosos confundissem a sua mente e os desvirtuassem daquilo que o Senhor tinha para eles. E quando essas pessoas se desvirtuam, não são caminhos que são completamente distantes daquilo que Deus tinha para eles. São caminhos que, inclusive, parecem ser muito bons, parecem ser muito santos, mas que não foram determinados nos céus para que essas pessoas vivam. E elas vivem sobre um espírito de engano, acreditando que estão, de fato, fazendo o que Deus queria que elas fizessem. Então, como ter clareza contra o espírito de engano? Se relacionando e conhecendo cada vez mais o Senhor. Eu volto a falar. E quando a gente vê pessoas que carregam uma identidade do Senhor, carregam um propósito do Senhor, vivendo sobre o medo. O medo é um dos maiores espíritos de engano que nos envolve, nos fazendo acreditar que, embora carregamos promessas, embora carregamos um destino, embora tenhamos um chamado, não precisamos nos mover por ele, porque estamos sobre o medo, porque não fomos capacitados o suficiente para viver aquilo, porque não temos os recursos suficientes para viver aquilo, porque não temos um ambiente favorável para viver aquilo. E a gente vai usando de desculpas que, inclusive, tem razão, não são desculpas sem significado, não, elas são plausíveis, mas que não são determinantes, porque o que determina a vida de um filho de Deus é a palavra do Pai. Então, quando a gente tem o entendimento de que a palavra do Senhor, a direção do Senhor é suficiente para que eu me mova, o medo não tem mais poder sobre a minha vida. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós, como filhos de Deus, ainda temos preferido caminhar por meio do medo. A gente não tem se lançado no amor do Senhor. A gente até conhece o amor do Senhor, a gente até experimenta respingos desse amor, mas a gente não caminha neste amor. E por isso a gente ainda permite que o medo tenha uma voz mais poderosa sobre a nossa vida do que a voz do Senhor. Sendo que a gente precisa entender que toda vez que a gente dá a voz ao medo, a gente está falando que a voz do diabo é mais importante sobre os nossos ouvidos do que a voz do nosso Deus. E a gente sabe que Satanás é um derrotado. A gente sabe que a voz do Senhor ela é suficiente para destronar todas as mentiras de Satanás, mas ainda escolhemos ouvir as mentiras dele e nos movermos, ou, na verdade, não nos movermos por conta do medo e da voz de Satanás. A gente precisa se posicionar. E como a gente se posiciona? Repreendendo toda a voz de medo, repreendendo toda a voz de engano. Não se deixe enganar. Não se deixe ser levada pelos seus sentimentos. Não se deixe ser levada pelas suas desculpas. Não se deixe ser paralisada, porque as situações parecem não ser favoráveis e porque se mover parece ser arriscado demais. Entenda que mais vale correr riscos na presença do Senhor do que estar em um lugar seguro fora dele. Então, que o Senhor te abençoe, que você seja tomada de coragem, de ousadia e poder para se mover, mesmo com medo, sabendo que a verdade é o que te respalda para viver tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida. Que Deus te abençoe.